precisa entender que geralmente existem 5 tipos de pessoas, de personalidades, de arquétipos nesse processo decisório. Eu vou falar aqui um pouco dos 5 e vocês vão entender que você vai se enquadrar provavelmente em um de forma certeira ou ficar ali entre um e outro, mas em geral, assim, esses 5 arquétipos eles vão determinar quem é você nessa tomada de decisão. O primeiro arquétipo é o aventureiro. Às vezes tem pessoas que são aventureiras. Então, assim, elas tomam decisão rápida e confiam no instinto. Então, elas confiam que aquilo que elas estão decidindo é o melhor para elas, elas querem, assim, são pessoas já propensas para decisão. É aquele amigo que quando você chama, você já sabe que ele vai falar sim, ele já vai topar. São pessoas que topam sempre, que querem sempre viver algo novo, querem sempre uma decisão rápida, são pessoas que não pensam muito e já decidem o que querem. Então, são pessoas muito decididas. Esse perfil chamado aventureiro, mais na frente a gente vai falar um pouco sobre os contras que esse perfil tem também. Se ele tem uma vantagem que é decidir rápido, não sofrer com isso, conseguir ir pelo instinto e naturalmente buscar o que deixa ele mais feliz, ele é confortável com essas decisões, tem pontos negativos e tem como você corrigir esses pontos também, tá? Então, quem é aventureiro aqui, já anota aí esse perfil, já coloca aqui no like, ou no chat aqui, eu sou o perfil aventureiro. O segundo perfil, a gente chama de detetive. São pessoas que elas buscam fatos e dados para provar aquela decisão. Então, elas seguem uma linha de análise, seguem uma linha de busca pela melhor solução para aquela decisão que ela quer tomar e sai coletando dados e fatos para ver se realmente é uma boa decisão. Então, antes dela tomar, ela busca naturalmente essas informações para ela ter certeza que ela está tomando uma boa decisão. Então, ela encontra uma linha ali de raciocínio e vai vendo, vai ponderando se aquela decisão vai ser boa ou ruim. Então, se você é uma dessas pessoas que sempre busca aí um dado, um fato, uma informação antes de uma tomada de decisão e sai pesquisando, olhando isso, talvez você tenha esse arquétipo aí de detetive. O terceiro é o ouvinte. São pessoas que buscam sempre a opinião dos outros. Elas sempre vão buscar ali um familiar, um grande amigo, uma grande amiga, para dar a melhor orientação para ela em relação àquela decisão. São pessoas que geralmente sempre recorrem a outros para compartilhar e geralmente a decisão dos outros ela se apega, principalmente se tiver uma opinião forte, uma pessoa que tem um grau de relacionamento muito alto, ela considera muito essa opinião. Então, se você é um ouvinte, se você sempre considera a opinião dos outros, principalmente de familiares, principalmente de pessoas muito próximas, já anota aí, já escreve no chatzinho, eu sou um ouvinte, tá? Lembre-se que não tem opção aqui, os 5 não são bons nem são ruins. Tudo depende da forma como você vai agir com cada um desses 5. Tá? Então, tem outros 2, o quarto aqui eu vou seguindo aqui para ele, é o pensador. São pessoas que analisam cuidadosamente cada etapa, cada ponto positivo, cada ponto negativo antes de tomar uma decisão. Então, meticulosamente, eles analisam muito mais que os detetives. O detetive ele busca uma linha e vai ali para provar que aquela linha dele está certa ou errada. Já é o pensador, não, ele fica muito pensativo e analisando cada ponto dessa decisão. Ah, mas se acontecer isso, o que que eu faço? Qual é o ponto bom disso e o ruim disso? E vai seguindo, coletando dados, avaliando, pensando cuidadosamente em cada ponto negativo ou positivo dessa decisão e fica por muito tempo pensando. Então, é só uma decisão muito segura que vai fazer com que eles fiquem tranquilos em tomar uma decisão. O quinto e último são os visionários. Esses visionários são interessantes, são pessoas que sempre buscam a decisão fora da caixa, sempre buscam uma decisão muito original. São aquelas pessoas que geralmente elas nos deixam
até admirados, assim, porque todo mundo achava que ele ia decidir entre A e B, ele decide entre D, né, nem entre C. Então ele sempre tira da cartola assim uma decisão, não é isso que eu vou fazer, é isso aqui que eu escolhi fazer. Então todos ficam, às vezes, muito admirados pela forma original que essas pessoas buscam. Então, o visionário, ele busca sempre uma decisão fora da caixa, ele sempre quer fazer algo fora do comum. Ele fala, não, o comum já está todo mundo fazendo, todo mundo decidindo, eu quero uma nova solução, eu quero algo diferente, eu quero algo totalmente fora do que todos os outros fizeram. Então, ele se sente confortável em buscar essa decisão totalmente fora da caixa. Entender os cinco, vir o quanto são diferentes, dificilmente uma pessoa pensadora ela vai ser visionária. Dificilmente uma pessoa que tem um perfil ali de detetive, ele vai ser um aventureiro. Dificilmente um ouvinte vai ser um aventureiro também. Então, assim, avalie esses cinco. Então, o aventureiro, a Patrícia, obrigado, Patrícia, já fez aqui um resuminho para a gente. 5 arquétipos. O aventureiro age por instinto, o detetive coleta os dados antes da decisão, o ouvinte busca a opinião dos outros, o pensador analisa meticulosamente e os visionários sempre pensam fora da caixa. Então, qual é o seu perfil? Quais são esses 5? O Caio já mandou uma pergunta muito boa. Existe um perfil mais adequado para algum setor ou função dentro da empresa? Bom dia, Caio. Vou te responder aqui no final, tá? Então, assim, existem esses 5. Identifica aí qual é o mais próximo de você. Que aí agora a gente vai entrar na parte ruim dessa história. Quais são os defeitos desses perfis, desses 5? Então, vocês que se identificaram aí com os aventureiros, pensa o seguinte: por mais que você seja uma pessoa tranquila em tomada de decisão rápida, que você não sofre com isso, que você já olha logo o que você pensa, o que você sente e age com seu instinto tomando a decisão, uma coisa que você tem que pensar é que um fator negativo que tem desse perfil é o seu otimismo. Então, como você é muito otimista e sabe que acha que sempre vai dar certo, que sempre esse seu instinto está certo, que sempre essa decisão rápida a ser tomada, ela vai dar certo, então esse otimismo ele pode às vezes te atrapalhar, muitas vezes te atrapalha na não análise de decisão. Então é muito importante para o perfil aventureiro como que eu resolvo isso. Se eu sei que eu sou esse perfil aventureiro, antes de tomar qualquer decisão, olha para trás e vê em situações similares que você decidiu o que aconteceu. Então começa a avaliar, já que o seu instinto é tão importante, a sua vontade de querer tomar a decisão por você mesmo e arcar com as consequências dela é tão importante, olha para o seu próprio histórico. O que você já decidiu no passado similar e qual foi a consequência? Essa é simples olhar no seu histórico, ela vai te ajudar muito a começar a tomar novas decisões boas, novas decisões que vão funcionar. Então, olhando para trás, avaliando ao seu redor, né, o que aconteceu com você, ele vai te ajudar muito a tomar uma boa decisão. Outra coisa importante do aventureiro é porque às vezes quando a gente é novo e aventureiro é ok esse perfil, porque o único que sofre ou que tem a consequência de uma decisão ruim é só você. Porém, vai ter um momento na sua vida que você vai ter família. Vão ter outras pessoas que dependem ou estão próximas de você que vão passar também por essa decisão junto com você. Então, é muito importante você avaliar também, antes de tomar essa decisão rápida, o seu histórico e também as pessoas ao seu redor. O que as pessoas ao seu redor vão pensar? Como vão funcionar? Como vai funcionar para elas? O que as suas decisões anteriores fizeram essas pessoas ao seu redor passar? Você quer isso novamente? Então, isso vai te ajudar como uma âncora para você pensar um pouco mais antes de tomar essas decisões rápidas que você costuma tomar. Então, quem é do perfil aventureiro, avalia isso, tá? Olhar o seu próprio histórico e ver como as pessoas ao seu redor vão se comportar, como elas vão passar por essa etapa aí que você vai começar a entrar através dessa sua nova decisão, beleza? A parte do detetive, que são os que buscam lá muitos dados e informações. Precisa se tomar cuidado, porque geralmente quem tem esse perfil, quem tem esse arquétipo, ele quer, às vezes, buscar os dados e fatos para provar algo que ele já quer fazer. Então, ele vai buscando as confirmações
daquilo e com dados e fatos para confirmar aquela ideia inicial que ele já quer, aquela propensão que ele tem. Então, se tem, por exemplo, uma decisão A e B para tomar, que eu vejo na minha carreira, na minha vida, eu já sei que eu quero a A, não queria muito a B, a melhor é a A. Então, eu vou buscando dados e informações para coletar, para validar que a A é a melhor decisão. Então, vocês já viram qual é o defeito desse perfil, né? Ele não busca avaliar todos os lados. Ele vai avaliando só os lados para provar a decisão que ele também já tinha. Então, uma tarefa importante para esse perfil de detetive nem tudo é dados. Consulte também pessoas. Busque também as pessoas para te orientarem, principalmente pessoas que vão te dar uma opinião de algum outro ponto que é importante, ou provar que esse ponto seu talvez não seja o melhor, que esses dados não estão certos, ou que esses dados só valem para determinada situação e não valem para essa situação talvez que você está tentando avaliar. Então, isso é importante. Se você tem esse perfil do detetive, avalie com outras pessoas essa sua tomada de decisão, não é só dados, traga pessoas para próximo também para checar junto com você isso, e não tenta só validar o que você acha que na sua visão ali de mundo é o correto, tá? Tenta observar também uma outra forma, um outro lado. Entramos agora nos ouvintes, que são o terceiro tipo aqui. Então, os ouvintes, eles confiam muito nos outros, e isso é um problema, porque às vezes ele nunca tem uma opinião própria. Ele sempre vai na opinião dos outros, sempre vai no que os outros estão falando, no que os outros estão dizendo. Isso é ruim quando você confia cegamente e toma, inclusive, decisões que você naturalmente não tomaria. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é um grande amigo seu, um familiar que você respeita muito, te dá uma opinião sobre algo e você sente que não é aquilo, você não queria aquilo, mas você fala, poxa, mas se ele está falando, eu vou fazer. Então, esse é o defeito desse perfil. Ele confia cegamente nas pessoas. Então, para resolver esse problema, se você é uma pessoa ouvinte, a melhor forma de você tomar uma decisão na sua vida é, primeiro, antes de ouvir qualquer que sejam as pessoas, reflita você mesmo o que você quer para você. O que você quer tomar de decisão, o que você gostaria de fazer nessa decisão. Como que você se sente mais confortável? E aí você busca pessoas para poder reforçar, assim como o detetive faz esse ponto, porém algo que é muito importante, busque pessoas também, já que você é tão dependente dessa decisão dos outros para você escolher a sua, busque outras pessoas também para fazer a figura do advogado do diabo. Pessoas para escolherem, para falar totalmente diferente daquilo que você queria, ou pessoas para confrontarem pessoas. Então, você tem um familiar que fala, não, a opção A é a melhor para você, se eu fosse você, eu iria nisso. Busca alguém que diga a opção B, para você poder entender o que cada um está dizendo em relação a cada uma das opções e você tomar a sua melhor opção, tomar a sua melhor decisão. Então, o ouvinte ele precisa fazer isso, não ir cegamente nas primeiras opções e também buscar os advogados ali do diabo para falarem o que é a decisão contrária àquilo que o outro familiar ou amigo está dizendo. Tomar. E aí fica mais fácil você escolher, fica mais fácil você passar por essa situação, tá? Um quarto ponto, o pensador. Então, ele analisa cuidadosamente, meticulosamente cada um dos dados. E o que isso acarreta? Eles demoram muito para tomar decisão, muito. Eles querem sempre a opção muito segura, a mais segura possível, aquilo que é a prova de balas, aquela decisão à prova de balas e dificilmente você vai ter. E esse é um problema, porque você vai ficar vendo muitas oportunidades passando, porque você demorou muito a tomar decisão. Então, querer sempre a opção segura, às vezes, não é o melhor caminho. Às vezes, você demora muito. E aí, para esse pensador, como ele tem essa necessidade de ter essa segurança, o que eu recomendo, o que eu digo sempre é, coloca uma data. Se você colocar uma data, você vai se pressionar para cumprir, para tomar aquela decisão até aquela data. Então, o cara tem lá a decisão A e B novamente,
ele está validando, olhando, fazendo conta, fazendo cálculo, fazendo análise, falando com pessoas, testando de todas as maneiras possíveis qual é a melhor, e está ali por semanas, meses, indeciso se vai fazer A ou B, coloca uma data. Não, até o dia 15 de agosto eu tenho que tomar essa decisão. Dia 15 de agosto é o dia da decisão. Independente do que eu tiver de informação ou dados, chegou no dia 15, eu vou tomar minha decisão. Isso vai te ajudar muito a não procrastinar nessa decisão, a não ficar prolongando por muito tempo com isso. Então, você que é um cara que é um pensador, essa é uma forma de você resolver esse problema, tá? Essa situação. E por último, nós vamos aqui para os visionários. São pessoas que sempre querem tirar ali o coelho da cartola, sempre querem algo muito diferente. O que isso é ruim? Às vezes, pessoal, a melhor decisão, às vezes, é uma decisão de senso comum, uma decisão que todo mundo tomaria. Você não precisa ser tão original assim em tudo. Nem tudo precisa de originalidade. Às vezes o senso comum, a parte comum, ela é tão importante quanto essa tomada de decisão que você queria fazer de maneira muito diferente. Então, uma recomendação para quem é visionário é buscar falar com pessoas, começar a buscar entender o que as pessoas em geral fariam. Quando você vê que é quase que unânime as decisões, para de ficar tentando achar algo tão original, principalmente se for uma decisão mais simples. Busca aí no que a média está fazendo, busca aí no que as pessoas comuns estão decidindo fazer, que você vai ter a decisão mais acertada. Porque a originalidade ela tem um preço muito grande a ser pago. Ela é um caminho que ainda ninguém desbravou e está só você, ou seja, você é um caminho sozinho, solitário. Esses caminhos solitários são muito difíceis. Então, às vezes, um caminho que vários já percorreram, que vários já foram, pode ser a melhor opção para você. Então, você não pode descartar essas opções só porque elas já foram usadas. Porque se elas foram usadas e validadas, são as melhores opções. Então, esses 5 perfis são importantes. É importante você entender onde você está em cada um deles, saber que você tem seus pontos fortes nesse perfil, todos eles têm, mas saber que você tem pontos que precisam ser olhados, ser analisados, e aí eu dei umas dicas de cada um, como você atuar, como você fazer para ter a sua melhor decisão.